Olá, seja muito bem-vindo à aula de Direito Constitucional. Eu sou a professora Amanda Almozara e na aula de hoje nós vamos dar início ao estudo dos direitos fundamentais na Constituição Federal. A gente vai iniciar o nosso estudo com a teoria geral dos direitos fundamentais e aí depois a gente faz a análise dos direitos fundamentais no texto constitucional. Muito bem, para começar a falar acerca de direitos e garantias fundamentais, a gente vai primeiro conceituar o que seriam os chamados direitos e garantias fundamentais. Os direitos e garantias fundamentais que estão previstos na Constituição, no título 2, que vai do artigo 5º ao artigo 17, eles nada mais são do que instrumentos jurídicos para a proteção do indivíduo frente à atuação estatal. Então, um direito fundamental é um instrumento protetivo do indivíduo em face à atuação do Estado. E por que o Estado é este grande vilão e que tem que literalmente ser limitado e o indivíduo ter que ser protegido em face dele? Porque, na verdade, não é o próprio Estado, mas quem está no exercício do poder que pode sim cometer abusos e arbitrariedades contra as pessoas. É por isso que os direitos fundamentais, eles permitem o mínimo necessário para que o indivíduo seja respeitado no seio social e tenha condições de vida digna, garantindo-se o mínimo para a sua existência. Então, é um mínimo necessário para que o indivíduo, em outras palavras, tenha uma vida digna. E quando eu falo em vida digna, que preserva a integridade, a existência do ser humano, eu me remeto ao artigo 1º, inciso 3 da Constituição, que fala acerca da dignidade da pessoa humana. O artigo 1º, inciso 3, traz a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. E os direitos fundamentais, eles são lidos de acordo com este princípio, de acordo com este valor fundamental, que é a dignidade da pessoa humana, ou seja, a garantia do mínimo necessário para que a existência humana seja realizada de uma forma digna no contexto social. É por isso que todos os direitos e garantias fundamentais, eles têm esse caráter assistencialista e protetivo do indivíduo frente à atuação estatal. Então, nesse primeiro momento, é o mais simples que a gente pode entender acerca dos direitos fundamentais. Protegem, preservam o indivíduo, a sua condição de pessoa frente à atuação estatal, garantindo o mínimo para que ele exista num seio social, mas exista de forma digna. Muito bem, qual é a abrangência dos direitos fundamentais na Constituição Federal? Como eu disse, os direitos fundamentais, eles compõem o título 2 da Constituição, que é subdividido em capítulos. Então, o título 2, Direitos Fundamentais, é subdividido em capítulos. Muito bem, quais são as subdivisões dos direitos fundamentais? Ou seja, quais são as espécies de direitos fundamentais que a Constituição faz por meio de capítulos? São espécies de direitos fundamentais: os direitos individuais, os direitos coletivos, os direitos sociais, os direitos de nacionalidade, os direitos políticos ou eleitorais e os partidos políticos. É o que nós temos do artigo 5º ao artigo 17 da Constituição. Então, muito cuidado. Direito fundamental abrange direito individual, abrange direito coletivo, direito social, direito de nacionalidade, direito político eleitoral e os partidos políticos. Todo o título 2
compreende os chamados direitos fundamentais, instrumentos protetivos frente à atuação estatal. Por isso, extremamente relevantes, e a expressão fundamentais vem dessa ideia. Muito bem. Então, eu acabo de dizer para vocês que o título 2 da Constituição consagra os direitos fundamentais. Só que se você for até a Constituição, o artigo 5º, parágrafo 2º, você vai visualizar um dispositivo que afirma que os direitos fundamentais, eles não estão restritos simplesmente ao título 2 da Constituição. Não se restringem simplesmente a este regramento. O que significa dizer que o próprio Constituinte afirma que direitos e garantias fundamentais estão previstos em todo o contexto da Constituição. E também a previsão desses direitos pode ter sede nos chamados tratados internacionais de direitos humanos. Então, o rol de direitos fundamentais, trazidos pelo título 2, ou, tecnicamente, pelo artigo 5º da Constituição, é um rol taxativo ou é um rol exemplificativo? É um rol exemplificativo. Eu tenho, sim, uma concentração muito grande de direitos fundamentais no título 2, mas não só no título 2, e sim em todo o texto constitucional. Eu brinco que é a mesma coisa que os brasileiros, né? No Brasil, você tem uma concentração absoluta de brasileiros. Mas se você sai do Brasil, para qualquer lugar que você vá do mundo, você sempre encontra um brasileiro, né? Você vai no Japão, tem brasileiro. Você vai na Europa, tem brasileiro. Você vai nos Estados Unidos, tem brasileiro. Você vai na África, tem brasileiro. Você vai na Rússia, tem brasileiro. Você vai lá na ponta da Noruega, tem um brasileiro. Você vai no polo, tem um brasileiro. É impressionante. Em qualquer lugar do mundo, você encontra um brasileiro. É mais ou menos essa a ideia. A concentração de brasileiros se dá no Brasil. Mas eu tenho brasileiros espalhados por todo o mundo. Então, a concentração de direitos fundamentais é sim no título 2, mas isso não significa que eu também não tenha direitos fundamentais espalhados por todo o texto constitucional. E aí eu faço uma observação muito importante para a prova, que é a seguinte: o Supremo Tribunal Federal já confirmou esse entendimento e afirmou em um julgado que o artigo 150 da Constituição, que trata acerca das limitações constitucionais ao poder de tributar, é um direito fundamental. Aí você fala, mas artigo 150, professora? Mas 150 está falando de direito tributário. Está falando de limitações constitucionais ao poder de tributar. Sistema tributário constitucional. O que isso tem a ver com direito fundamental? Tudo. Porque, na verdade, direito fundamental não é fundamental porque encontra-se no título 2, mas sim pela natureza da sua proteção, ou seja, do seu propósito, do seu intuito, que é resguardar o indivíduo dos arbítrios e dos abusos que o Estado possa vir a cometer. Olha só o título: limitações constitucionais ao poder de tributar. Então, o artigo 150, ele constitui uma garantia aos contribuintes. Se é uma garantia do indivíduo frente à atuação estatal que pode vir a ser abusiva, qual é a natureza? De direito fundamental. Cuidado com essa questão. Agora, antes da gente avançar, vamos dar uma olhadinha na redação do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. O que significa que não excluem outros? Significa que esses são, mas isso não significa que outros também não possam ter essa natureza.
Eu ainda vou voltar ao parágrafo 2º com vocês. Por quê? Porque quando a gente for analisar o parágrafo 3º, a gente tem que fazer essa comparação dos dois aí dispositivos e analisar a evolução da temática no direito brasileiro. Muito bem. Continuando o tema direitos e garantias fundamentais, eu quero fazer a seguinte indagação a vocês. Eu disse que o tema que nós iríamos tratar era o tema direitos e garantias fundamentais. Por que direitos e garantias? Será que direito e garantia são expressões sinônimas ou não? Cuidado! Direito e garantia não são expressões sinônimas. O que diferencia, então, o direito de uma garantia? Não é a mesma coisa? Não é. O direito nada mais é do que uma disposição declaratória. É uma prerrogativa que você pode exercer porque assim está reconhecido pelo Estado. Então, o direito fala, você pode ir e vir. Ou seja, o Estado reconhece a sua liberdade de ir e vir. Isso é um direito, é uma prerrogativa que você pode exercer, porque expressamente reconhecida pelo Estado no ordenamento jurídico. Por isso, disposições declaratórias, porque os direitos nada mais são do que declarações de que aquilo pode ser reivindicado ou até invocado frente ao Estado. Então, os direitos acabam sendo bens ou vantagens que serão exercidos pelas pessoas no Estado. Muito bem. Agora, as garantias, elas se diferem dos direitos porque elas servem aos direitos. Elas existem exatamente para que os direitos sejam realizados em toda a sua medida. A garantia, então, nada mais é do que uma disposição assecuratória. Por que uma disposição assecuratória? Porque é um instrumento, uma ferramenta jurídica que protege, que preserva, que assegura um direito consagrado ou um direito previsto simplesmente no texto constitucional. Então, na verdade, as garantias, elas servem para assegurar o total cumprimento dos direitos. Elas servem aos direitos. Por isso que as garantias constitucionais previstas no artigo 5º e essas garantias que sejam ações judiciais são chamadas de remédios constitucionais. Por que remédio? Porque serve a uma doença, serve a um problema. Ela tem um propósito, que é curar algo. E que esses remédios querem curar? O desrespeito a um direito fundamental. Então, na verdade, a garantia, ela serve ao direito. Ela é nada mais do que um instrumento assecuratório de direitos. Outra questão importante é a gente diferenciar os direitos fundamentais dos direitos humanos. O que diferencia um direito fundamental de um direito humano? No conteúdo, na matéria, no tema, absolutamente nada. Não há diferenciação temática de matéria substancial entre um direito humano e um direito fundamental. Por quê? Porque eles tratam da mesma coisa. Têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo, a mesma proteção. A proteção à pessoa frente à atuação abusiva daquele que ocupa um posto de poder. Agora, a gente sabe que os direitos fundamentais e os direitos humanos não são a mesma coisa. Então, o que diferenciam esses dois direitos? O que diferencia é o local de consagração. Onde os direitos fundamentais estão consagrados? Os direitos fundamentais, eles estão previstos, consagrados
pelo Estado dentro do seu documento máximo, a Constituição Federal. Já os direitos humanos, eles são direitos que estão consagrados em instrumentos internacionais, que não se restringem a um Estado, a uma soberania, mas têm essa natureza global, tecnicamente externa, que não se restringe a uma soberania ou a um Estado. Então, são provenientes das chamadas normas de caráter internacional, a exemplo dos tratados internacionais de direitos humanos e também da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E faz todo sentido a diferenciação terminológica, porque, na verdade, o direito fundamental, ele é o reconhecido expressamente por um Estado. Isso não significa que esse Estado não vá também reconhecer, consagrar direitos dessa ordem que não estão previstos única e exclusivamente por eles, mas sim em diplomas internacionais, em normas de caráter global. Ok? Então, direito fundamental positivado, previsto dentro do documento constitucional. Direitos humanos provenientes de normas de caráter internacional. Muito bem. Vamos falar agora acerca dos destinatários dos direitos fundamentais. Acabamos de ver que os direitos fundamentais e os direitos humanos não se confundem. Os direitos fundamentais são previstos dentro do texto constitucional, os direitos humanos em norma de caráter internacional. Agora, quando a gente fala acerca dos destinatários dos direitos fundamentais, essa diferenciação que a gente acabou de trazer, ela é extremamente importante para você conseguir compreender o entendimento extraído deste dispositivo, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência. Então, eu vou fazer um pequeno esquema aqui com vocês, rapidinho, para a gente poder entender melhor essa temática. Veja só. Então, a gente viu que os direitos fundamentais, eles estão previstos dentro da Constituição do país. Já os direitos humanos são aqueles previstos em normas internacionais, não se restringindo a um Estado ou a um país. Aqui, o enfoque é a proteção da pessoa, independente do Estado ou do país a qual ela esteja vinculada. Muito bem. Só que quando a gente fala acerca dos destinatários dos direitos fundamentais, é importante a gente ter em mente essa diferença que nós acabamos de trazer. Por quê? Pelo seguinte: os direitos fundamentais, que são aqueles previstos dentro da Constituição, eles têm destinatários. Quem pode reivindicar ou quem são os sujeitos protegidos por esses direitos? Muito bem. Quem dá a resposta para nós é o artigo 5º, caput da Constituição Federal. O artigo 5º, caput da Constituição, nos dá a resposta. Muito bem. Diz o artigo 5º caput da Constituição: todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, igualdade, liberdade, segurança e propriedade nos termos seguintes. Então, veja só. Olha o que o caput do 5º está falando. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros. Muito bem. Então, quem são os primeiros destinatários dos direitos fundamentais? Os brasileiros. E faz todo sentido. Por quê? Imagine o seguinte, isso aqui é o Brasil, República Federativa do Brasil.
nosso território. Muito bem, no nosso território, vige a nossa Constituição. E a nossa Constituição, como feita pelo nosso Estado, tem validade dentro do território nacional, o que tem todo sentido. Então, a nossa Constituição, ela é válida dentro do território nacional. Muito bem, a destinação desse documento que protege o indivíduo, que vai regular o Estado, etc., é o próprio brasileiro, ou seja, o próprio povo em sentido amplo. Então, o destinatário aqui, sem dúvida nenhuma, é o povo brasileiro, ou seja, os brasileiros. Abrangidos aqui os natos e os naturalizados. Ou seja, aqueles que originalmente têm vínculo com o Brasil, 12.1 da Constituição, e também os que adquiriram por vontade esta ligação com o Brasil no 12.2 da Constituição. Mas além dos brasileiros, diz a Constituição, os estrangeiros residentes no país. Estrangeiros residentes no país. Ok? Por que estrangeiro residente no país? Olha só qual foi a lógica do Constituinte, ele acabou gerando uma consequência que provavelmente ele não esperava. Ele quis falar o seguinte, ó, a nossa Constituição é o documento do povo brasileiro, do nosso povo, portanto, os destinatários de direitos aqui consagrados são quem? Os brasileiros, o povo brasileiro. Todavia, se eu tenho estrangeiros que moram no território nacional, ou seja, que reside aqui, esse estrangeiro que aqui reside também pode invocar a proteção da nossa Constituição e dos direitos e garantias fundamentais. Qual era a lógica? Se eu tenho um estrangeiro que reside, que está aqui, que pode se submeter por alguma razão, as relações jurídicas e tem que se ver protegido pelos direitos fundamentais, ele pode invocar essa proteção. Tem sentido eu falar que o estrangeiro, por si só, é destinatário dos direitos fundamentais? Fundamental, não. Por quê? Porque você acha que a Constituição brasileira vai consagrar direito para os argentinos? Tem sentido? Não, não tem a menor lógica. Consagre a Constituição argentina, direito para os argentinos. A Constituição brasileira consagra direito para brasileiro. Mas tem um argentino que reside aqui no Brasil. Tudo bem. Então, como ele reside aqui, ele aí sim pode travar relações em território nacional e se faz necessária a invocação de direitos de ordem fundamental. Essa foi a lógica do Constituinte, né? Aquela restrição à questão da nossa soberania e onde a gente pode estabelecer direitos, né? O Brasil não pode outorgar direitos fora do seu território. Muito bem. Só que, ao tentar ampliar o conceito, acabou se restringindo o conceito e essa análise é feita pela doutrina e pela jurisprudência. Quem não estaria incluído como destinatário de direito fundamental? Não estariam incluídos, então, tecnicamente, não de forma expressa, o estrangeiro não residente. Aí você fala, professora, mas é claro que o estrangeiro não residente, o cara está lá na Itália, o que ele vai querer reivindicar? A Constituição brasileira? Ele vai reivindicar porque ele é estrangeiro não residente, mas ele se encontra no território nacional. É o turista. Muito bem. O estrangeiro que não reside aqui, mas que está passando uma temporada aqui no Brasil, veio aqui de férias, não seria destinatário de direitos fundamentais? E a resposta do Supremo é claro que sim. A resposta do Supremo é que nós devemos ampliar
ampliar a interpretação do caput do artigo 5º da Constituição, abrangendo de forma maior a aplicação desse dispositivo, ou seja, a interpretação extensiva do dispositivo, para abarcar também o estrangeiro não residente e, óbvio, desde que esteja dentro do território nacional. Agora, eu também tenho aqui um outro grupo que tecnicamente poderia estar excluído da proteção, que são as pessoas jurídicas. Quando a Constituição fala brasileiro, estrangeiro, residente, parece ela estar se referindo somente à pessoa física. Por quê? Por causa da natureza da proteção desses direitos. Esses direitos têm esse viés, essa interpretação voltada à pessoa física, como destinatário típico, né, e clássico de proteção. Todavia, o que o Supremo Tribunal Federal, inclusive o próprio STJ, que tem súmula nesse sentido, já decidiram que as pessoas jurídicas também são destinatárias de direitos fundamentais? Sim, no que couber. Quer o exemplo? Que foi a súmula, inclusive, do STJ? Pessoa jurídica pode sofrer dano moral. E dano moral é um instituto previsto no artigo 5º da Constituição. Então, se você afirma que a pessoa jurídica não é destinatária de direitos fundamentais, portanto, ela não poderia sofrer dano moral, porque a previsão dele encontra-se no artigo 5º da Constituição. Professora, como que eu vou guardar isso? É assim, ó. Destinatário de direito fundamental é toda e qualquer pessoa, física ou jurídica, basta que esteja no território nacional. Basta que esteja no território nacional para ser destinatária de direito fundamental. Mas eu quero que você saiba, cuidado, porque a Constituição, no artigo 5º caput, não menciona o estrangeiro não residente e muito menos a pessoa jurídica. Isso quem diz é a doutrina e a jurisprudência pátria. Agora, antes da gente avançar, mais uma observação. Temos um autor em direito constitucional, renomado, que entende de forma diversa. Quem é? José Afonso da Silva. José Afonso da Silva, e não é porque ele não entende o direito constitucional que o afirma, pelo contrário, é porque conhece demais que acaba divergindo. Ele diz o seguinte: gente, espera um pouco. Vocês não precisam ampliar a interpretação do artigo 5º caput da Constituição. Porque o Constituinte disse brasileiro, estrangeiro, residente, porque foi isso mesmo que ele quis dizer. E aí você poderia perguntar para o José Afonso: ah, então, mas José Afonso, você vai deixar o estrangeiro não residente, que esteja no território nacional, as pessoas jurídicas, sem proteção? Ele falou: não. Só que a proteção ela vai ser invocada com base em quê? Em tratados internacionais de direitos humanos. Então, o que o José Afonso diz é o seguinte: se eu tenho um estrangeiro está passando férias aqui, ele não deve invocar a proteção da nossa Constituição. Ele deve, se for o caso, invocar a proteção de tratados internacionais de direitos humanos, que o Brasil reconhece. Afinal de contas, ele não tem nenhum vínculo com o país, nem residencial, nem de domicílio. Ele só está aqui a passeio. Então, a reivindicação, o fundamento da reivindicação, não deve ser a Constituição, e sim tratados internacionais de direitos humanos. Todavia, esse é um entendimento, digamos assim, isolado, não é um entendimento majoritário que o José Afonso da Silva sustenta. Muito bem. Vamos falar agora, para finalizar esse bloco, da proteção especial dada aos direitos fundamentais. Muito bem. Os direitos fundamentais são especialmente protegidos pela Constituição, e aí a gente tem que fazer uma observação. E para isso, novamente, a gente vai ter que se socorrer daquele conceito que a gente trouxe anteriormente. Vejam só. Eu disse a vocês que os direitos fundamentais
são o gênero, sendo espécies os direitos individuais, coletivos, sociais, de nacionalidade, políticos ou eleitorais e os partidos políticos, ok? Esses são os direitos fundamentais constitucionalmente consagrados. Todos eles são direitos fundamentais. Essas são as espécies. Opa. Muito bem. Agora, olha só que interessante. A proteção especial expressamente estabelecida pela Constituição encontra-se no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição. Artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4. O artigo 60, parágrafo 4º, trata acerca das cláusulas pétreas. O que são as cláusulas pétreas? São aqueles temas que não podem ser abolidos da Constituição. Não é que não posso alterar, hein? Eu não posso abolir ou restringir a sua aplicação. Se for para ampliar, se for para melhorar, não há nenhuma vedação constitucional. Muito bem, então a Constituição, ela protege alguns temas que não poderão ser suprimidos, abolidos ou ter a sua eficácia restringida. Muito bem. Quais são? O inciso 4 consagra direitos e garantias individuais. Muito bem. Direitos e garantias individuais. Olha só. Qual dos direitos fundamentais a Constituição expressamente estabelece como uma cláusula pétrea? Somente os direitos individuais. A pergunta que eu faço a vocês agora é a seguinte: os demais direitos fundamentais também são especialmente protegidos ou não têm proteção, eles podem ser livremente abolidos ou ter a sua eficácia restringida? Cuidado, cuidado. Apesar de não constar expressamente do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, o STF tem vários julgados que protegem todos os direitos fundamentais de serem abolidos ou ter a sua aplicabilidade reduzida ou restringida, ok? Por quê? Com fundamento em quê? Com fundamento em um princípio. Qual é esse princípio? É o princípio da proibição do retrocesso. Princípio da proibição do retrocesso. A ideia é que eu não posso retroceder. Consagrei um direito que é desta ordem fundamental, que protege o indivíduo da atuação estatal. Não tem o menor sentido a gente dar passos para trás. A gente tem que evoluir, não involuir, né? Não ir para trás. Então o Supremo fala: consagrou, não tem mais como reduzir ou limitar ou mesmo suprimir. Então, com base no princípio da proibição do retrocesso, é que o Supremo estende essa proteção a todo e qualquer direito fundamental. Mas isso é o Supremo, porque a Constituição expressamente, em tese, até autoriza a emenda constitucional nos demais direitos fundamentais que não seja de natureza individual, ok? Vamos finalizando esse bloco por aqui e já te convido para a nossa próxima aula em que a gente vai dar continuidade ao tema direitos fundamentais. Até lá!